Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Mitsubishi Electric. Hoje vamos falar da certificação LEED, de edificações sustentáveis. A ideia é falar da certificação, então fazer uma introdução sobre como ela funciona, para que serve, quais benefícios, e também vincular um pouco das soluções que a gente tem na Mitsubishi, que pode agregar aí alguns pontos para você tirar essa certificação. Meu nome é Pedro Okuhara, eu sou especialista de produtos e aplicação aqui na Mitsubishi Electric há 3 anos. Sou responsável pela parte de distribuição de energia e eficiência energética, e sou formado em engenheiro mecatrônico, fiz pós-graduação em administração e também em gestão de energia. Tá? Esse é meu perfil, mais para vocês conhecerem, quem ainda não me conhece. A ideia é conhecer um pouquinho de vocês, Vocês já mandaram a cidade, o estado que estão falando, mas colocamos uma enquete aqui para saber de onde vocês são e o que vocês fazem, tá? Então, a ideia é tentar direcionar a apresentação para eles, O pessoal está respondendo, então vai respondendo enquanto isso. E eu deixo aqui as mídias sociais que a gente tem, tá? Então, fora o nosso site, a gente tem Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Então tem conteúdo aí toda semana, tem vídeo novo, artigo novo, postagens novas, Então curte lá, compartilha, segue a gente, porque é muito importante, até mesmo para vocês ficarem por dentro do que a gente está divulgando, Então o pessoal está respondendo ainda, só mais uns 30 segundos e a gente já parte para a apresentação. Então, está bem variado, Tem bastante gente de consultoria, engenharia, A parte da educacional também, pessoal da indústria, Tá bem diversificado. Então, isso é bem legal, porque dá para falar de modo geral da certificação. Antes de começar, entrar no tema, eu sempre explico um pouquinho do que é a Mitsubishi Electric, porque todo mundo conhece a Mitsubishi em si, mas a Mitsubishi Electric é uma das empresas que surgiram, após o fim da Segunda Guerra, quando era só Mitsubishi, e aí nasceram, dessa divisão 623 empresas, todas elas independentes, cada uma anda com as suas próprias pernas desde 1946, e nós somos uma delas, tá? Então, fora isso, criaram várias outras, eu sempre deixo esse slide aqui, que a ideia é mostrar as mais famosas, o que a gente conhece no dia a dia, Então, tem a Mitsubishi Electric Corporation, que é quem cuida basicamente da logomarca, desses 3 diamantes, que é bastante famoso. Então, a Motors, eu acho que é a mais famosa no Brasil, que é a parte de carros, Tá no dia a dia aí de todo mundo. A gente tem o Banco de Tóquio, um banco bem famoso, e as 3 de baixo aqui, que também são bem comuns, A Nikon, que faz câmeras, mas não usa o nome Mitsubishi, mas é uma empresa que nasceu ali do mesmo núcleo. A Tokyo Marine, que faz seguros, seguro de carro, seguro de casa. E a Kirin, a cerveja Kirin, que é bem comum também. Então, essas são algumas empresas, desse pool todo que a gente falou. E falando mais da Mitsubishi Electric, é importante falar que ela nasceu em 1921, fatura aí anualmente 41 bilhões de dólares, um número bem representativo, tem mais de 146 mil pessoas no mundo todo, em 40 países, então ela é tão grande quanto as demais gigantes aí desse mercado, é importante embasar isso, e esses são dados atualizados agora de março de 2020, tá? E agora vamos entrar no tema em si, tá bom? Eu vou tirar a câmera aqui, só para ficar mais clean. E aí depois a gente retorna ela. Então, para falar do tema, antes de falar da certificação LEED, a gente precisa falar de quem criou essa certificação. Ela foi criada nos Estados Unidos é uma ONG, que chama Green Building Council, uma ONG sem fins lucrativos, que ela foi desenvolvida em 93, essa ONG, e ela criou o LEED um pouquinho mais para frente, em 1998. Tá? E ela está no Brasil aqui, como GBC Brasil, desde 2007. Tá? Então,
ela trabalha nesses 4 pilares que eu deixei aqui: informações, relações, certificação e educação. Então, o GBC, né, o Green Building Council, a ideia que ele tenta trazer é transformar a indústria da construção civil, né, não só a indústria, mas também a cultura da sociedade, para todo mundo ser mais voltada para a questão da sustentabilidade, né, adotando aí práticas verdes, né, e também integrar todo esse processo, né, o processo de concepção, implantação, construção, operação dos edifícios e dos espaços que a gente constrói, né? Então, eles estão tentando mudar a forma que a gente vê isso desde 93, quando eles nasceram. O pilar de educação deles, né, é bastante importante, porque eles formam profissionais, então tem treinamentos, né, tem palestras, tem webinars, tem eventos. A parte de informação para divulgar tudo aquilo que eles estão criando de novidade, ou então que ele tem de melhores práticas ao redor do mundo, né? A certificação, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje da LEED, mas eles têm mais de 4 certificações conhecidas aí, né? E eles têm em todo o mundo, né? São mais de 143 países que eles estão. Então, é uma certificação bem estabelecida nesse quesito, tá? E as partes das relações, né? Que ela trabalha muito junto com organizações governamentais e também a indústria em si, né, quem faz a parte da construção, os processos. Então, ela trabalha não só com a parte do governo, mas também com a parte privada. Bom. E aí, né, eu trouxe esses dados porque essas são as 4 mais famosas aqui no Brasil que eles trabalham. Então, a certificação LEED, a primeira, com 1.425 projetos registrados, né, e já certificados, né, 569, então é um número bastante representativo, né, para o Brasil. E aí tem outros 3 certificações que a gente não vai falar hoje, mas eu achei interessante trazer, que é o GBC Casa, né, que o foco dele é só residencial, então residência, apartamentos, casas, né, tem um pouco menos de projetos, tanto registrado quanto certificado, porque é relativamente novo, tá? A gente tem o GBC Condomínio também, então para condomínios aí de casas, apartamentos ou até mesmo comerciais. E por último a gente tem a certificação Zero Energy, né? O Zero Energy eu acho que é o mais novo deles, e a ideia é que no final das contas seja zero, né? Então tudo aquilo que ele consome de energia, ele consiga gerar de energia, né? Então ele consome tudo que gera ou gera tudo que consome, né? E no final tem que dar zero. Isso é bastante interessante. E aí entrando na certificação LEED, que é o principal tema de hoje, o Leadership in Energy and Environmental Design, né, que é o nome em inglês do LEED, significa liderança em energia e design ambiental, né, que é um sistema aí internacional de certificação, e orientação também ambiental, né. A ideia é que ele seja aplicado em edificações, seja residencial, comercial também, e ele está em mais de 160 países. Né? Então, a ideia é que ele aumente a utilização de aplicações sustentáveis dentro da construção civil. Né? O LEED aí, a versão 1.0, nasceu em 98, e aí teve evoluções ao longo dos anos até chegar na versão atual que a gente está, foi lançada em 2019, que é a versão 4.1. Né? Essa versão, ao longo dos anos ela foi evoluindo, né, porque surgiram novas tecnologias, né, foram feitas adaptações, e também tem a particularidade de cada região tem alguns aspectos únicos, né, então no Brasil o clima é muito diferente do clima na Europa, né, então não faz sentido algumas coisas que tem na Europa ter no Brasil, então cada região também tem que fazer a sua adaptação para poder ser coerente, né, como cada item que a gente vai ver mais à frente tem um ponto para cada um, tem pré-requisito, tem crédito, os pré-requisitos têm que fazer sentido para a região que a gente está aplicando a certificação, tá bom? Bom, slide. Aqui. Agora, eu gosto sempre de mostrar esse aqui, o ranking mundial, né, apesar dele ter sido desenvolvido, né, nasceu nos Estados Unidos, por isso que esse número é muito grande, né, nos Estados Unidos tem 35 mil prédios ou edificações certificadas e 10 mil registradas ainda em processo de certificação, né, mas eu gosto de mostrar porque o Brasil é o quinto, né, a gente perde aí, digamos, para Estados Unidos, China, Índia e Canadá,
né? Na verdade, Canadá, a gente sempre fica muito parelho ali com eles. Então, às vezes a gente passa o Canadá, às vezes o Canadá passa a gente, então a gente está sempre entre quarta e quinta posição. E isso é muito importante para mostrar quão importante é esse mercado aqui no Brasil, né? Muitas vezes a gente desconhece isso, mas é importante ver que é um mercado em constante crescimento, tá? Essa tabela é de setembro de 2019, mas eu confirmei os dados agora de outubro de 2020, né, e atualmente nós estamos com 648 edifícios certificados e 1.552 registrados, né, então cresceu aí bastante nesse último ano, praticamente que passou, mas eu ainda não tinha tabela atualizada, mas quis trazer esses dados do Brasil, porque eu acho interessante vocês verem a evolução, né, então de um ano para cá, a gente evoluiu quase 100 edifícios certificados, né, e mais de 125 registrados, né, novos projetos registrados para obter a certificação no GBC. Dentro do LEED existem tipos de certificação, então você precisa saber qual certificação eu vou aplicar, né, então eu deixei os 4 tipos mais comuns. Tá, o primeiro é o Building Design and Construction, né, que ele é voltado para novas construções e grandes reformas, ou seja, o pessoal chama de Greenfield, eu estou fazendo um projeto do zero, né, eu vou pegar o terreno, vou fazer o nivelamento e vou subir o prédio ali. Então, esse seria para prédios novos ou grandes reformas, né, tipo, eu vou demolir e construir de novo. O ID mais C, né, que é o Interior Design and Construction. Né, ele é mais voltado para escritórios comerciais, lojas de varejo, né, a gente fala que ele muitas vezes é para interiores. Muitas vezes eu tenho um edifício, mas eu não quero certificar o edifício todo porque eu alugo somente o 21º andar, que é o aqui da Mitsubishi. Então, eu posso certificar esse andar e garantir que dentro dele eu atendo aqueles requisitos para ser certificado LEED. O próximo é o O mais M, que é o Operation and Maintenance, que é voltado para empreendimentos existentes, ou seja, eu já tenho um prédio, mas eu quero certificar a operação e manutenção dele, né, como é o dia a dia ali da operação e da manutenção, para que eles tenham eficiência, né, sejam sustentáveis nas suas atitudes do dia a dia. E o último ali, que é pouco comum, que é o de bairros, né, o Neighborhood, ou ND. Então, esses são os 4 tipos que a gente tem, e a ideia aí é que vocês conheçam um pouquinho mais as categorias que eu vou mostrar a seguir, está relacionado a todos eles. Lógico que muitas coisas de uma nova construção não teria nas demais, né? Então, você precisa ver isso no certificado que você está tentando adquirir. Dentro das categorias, né, são 9 categorias de avaliação. Então, se eu quiser ter um LEED que seja de operação e manutenção, eu vou ter essas 9 categorias e dentro delas eu vou ter aí os créditos e pré-requisitos, tá? Então, a primeira é o processo integrado, essa aqui o pessoal já está um pouco mais acostumado por causa da ISO 9000, né? Então, a 9001 ajuda você aí a ter os processos mapeados, bem definidos, né? E aí a questão que entra no LEED é que você tenha também processos de forma sustentáveis, né? Então, você tenha tudo isso mapeado e registrado. Localização e transporte, né? Então, quando você vai fazer esses pré-requisitos, é interessante você saber que você tem que ver se a sua edificação é próxima a um metrô, a um ponto de ônibus, qual a distância, se tem uma ciclofaixa, né? Ou então, se tem um bicicletário para você guardar a sua bicicleta. Então, tudo isso impacta na hora de você poder trabalhar dentro dessa categoria, tá bom? Próximo são terrenos sustentáveis, né? Então, a questão de águas fluviais, ilha de calor, avaliação do terreno, né? Então, se teve algum desastre ambiental naquele terreno, se foi recuperado ou não, tudo isso envolve esse item, essa categoria. O próximo é a eficiência hídrica, né? Então, aqui está falando basicamente da água, né? Como a gente faz a parte de uso da água dentro do edifício, na parte externa do edifício, né? Como é feita a medição por andar, né? Então, tudo isso impacta na hora, né? Se você tem
torre de resfriamento, se você faz reuso das águas, se você tem louça sanitária com descarga automática, com acionamento automático, tudo isso impacta ali na hora de você ver esse item. A parte de energia e atmosfera, esse aqui é um dos principais itens, porque dentro dele tem cerca de 33 pontos, né? Então, a gente tem 4 obrigatórios e os demais aí que são créditos. Então, aqui você consegue ter bastante pontuação para você melhorar o seu nível que você vai certificar. Então, esse é um item que a gente dá bastante atenção, porque a Mitsubishi tem bastante soluções voltadas para isso, né? Então, o supervisório, né, os inversores, PLC, IHM, ar-condicionado, né? Então tem uma variedade muito grande de itens para ajudar aqui. Próximo item é materiais e recursos, né? Então, como você trata a coleta de recicláveis, né, o ciclo de vida do edifício, como é que você faz o planejamento dele, o gerenciamento também da construção e da demolição, se tiver, a utilização, né, dos materiais de escritórios, ou até mesmo de papel que você utiliza, papel higiênico, se é reciclável ou não, né, tudo isso impacta na hora de você avaliar esse item. Qualidade do ambiente interno, né, esse aqui está falando basicamente da qualidade aí do ar, né, então, como é que funciona a troca de ar, né, o nível de CO2 nas suas instalações, o conforto térmico, a iluminação, a luz, você vai utilizar a luz natural ou não, vai fazer a compensação para atingir a quantidade de lumens necessários. Então, tudo isso entra dentro da qualidade de ambiente interno. Não só isso, né, materiais também com baixa emissão de CO2, né, então tem uma quantidade muito grande. O item de inovação, então esse é um item que muitas vezes você consegue trazer algo de diferente, né, não precisa ser inédito, mas algo que foge a esses critérios que a gente está vendo até agora, né? Então, você tem que tentar trazer um diferencial na sua instalação, né, mesmo que seja algo simples, né, a gente fala, não precisa inventar muito, tá? E o último que é prioridade regional, esse aqui que eu comentei lá no começo, que está vinculado à sua região, né, então, o que está lá na Europa eu não consigo aplicar aqui porque aqui não neva, por exemplo, né? Então, muitas vezes, os créditos aí têm um vínculo com o seu país, tá bom? Esse próximo slide é para falar sobre a pontuação, né? Então, cada certificado que você vai tentar adquirir, ele tem um limite, né? O limite, na verdade, são 110 pontos. Cada ponto está vinculado a um critério, ou a um pré-requisito que a gente estava falando agora há pouco dentro das categorias, né? O máximo é 110 pontos, né? Então, quem consegue 110 pontos, realmente é um edifício super sustentável, tá? E aí, a gente tem a certificação inicial, que a gente chama de um edifício certificado, ou certified, que necessita de 40 até 49 pontos, né? Lembrando que os pré-requisitos você tem que atender. A categoria Silver, ou Prata, vai de 50 a 59 pontos, tá? E a Gold vai de 60 a 79 pontos, e a Platinum é acima de 80, né? Então, 80 pontos quer dizer que você já tem ações suficientes aí para ter uma categoria bem elevada quando a gente fala da certificação LEED. Lembrando que todos esses pontos, né, sempre a ideia é aumentar a performance e o desempenho da sua edificação, né, você ser mais eficiente, né, você gastar menos, ser mais sustentável também. E aí, né, eu trouxe esse slide porque a certificação, normalmente ela traz alguns benefícios, tanto benefícios quantitativos quanto qualitativos. Então, eu trouxe alguns aqui, que foi apresentado pelo GBC, né? Então, normalmente um edifício que é certificado LEED, você consegue ter aí redução de energia elétrica em 30%, né, uma redução de emissão de CO2 em 35%, né, redução em consumo de água de 30% a 50%, e redução de resíduos, né, de lixo aí de menos 50% a 90%, né, então você consegue reduzir quase tudo, né, então isso é muito grande. E fora esses números que são bem representativos, a gente tem também benefícios qualitativos, né, nem sempre a gente tem percepção disso,
mas através de pesquisas, né, eles conseguiram identificar isso nessas aplicações. Então, por exemplo, em escola, a melhora nas provas, por exemplo, os alunos estavam indo melhor naquelas escolas que tinham certificação LEED, porque a troca de ar era melhor, a iluminação ajudava ali os alunos, né, no dia a dia, a temperatura ambiente, então tudo isso impacta na hora, né? A mesma coisa para o hospital, né? Então o paciente sai mais cedo porque ele consegue se sentir melhor naquele ambiente, né? No escritório aumentou a produtividade, né, de 2 a 16%. Então, esse é um número bem grande, se pensar que 16% aí é um valor bem representativo, né, falando de escritório, né, que às vezes você não consegue medir quanto que você está produzindo ali realmente, né, diferente da indústria. Comércio, né, o aumento de vendas por metro quadrado, né, então fazer o cliente se sentir melhor dentro, né, até mesmo você tem um apelo de marketing, porque ele está comprando num estabelecimento que é certificado, ou seja, um estabelecimento que se importa com o que ele causa de impacto no meio ambiente e está tentando minimizar aquilo, né? E na indústria, o mais comum aí é aumentar a produção mesmo, né? Você produzir melhor. Esses outros dois estudos eu achei interessante trazer, tá? O primeiro é o estudo do GeoImóvel, é de 2016, mas ele mostra, né, tanto no Rio e em São Paulo, que a vacância, né, dos estabelecimentos, das unidades que são certificadas é muito menor, né? Então, se você tem uma sala comercial que é certificada e uma que não é, a probabilidade é que alguém alugue aquela certificada porque tem um benefício maior ali, né? Mesmo que ele pague um pouco mais caro, o cliente está disposto a pagar aquilo mais caro porque vai reverter de outras formas para ele, né? Então, esse estudo demonstrou isso, e o segundo estudo é o da FGV, que ele mostrou que existe um prêmio na locação, né? Então, se o mesmo exemplo acima, se eu tenho uma unidade que eu vou fazer a locação, ela é certificada e uma não certificada, no Brasil eles estão dispostos a pagar de 4 a 8% mais naquela unidade que é certificada, né? E nos Estados Unidos é um pouco menos, né? De 3 a 5%, porque lá a percepção de valor é menor, mas aqui no Brasil ainda é importante, né? Porque a gente fala, não, eu estou numa sala que é certificada LEED, né? Então, eu tenho ações sustentáveis, né? A edificação também tem para corroborar com isso. E aqui eu queria mostrar um pouco das soluções que a gente tem para ajudar, né, você a conseguir esses pontos, né? Eu não entendo em detalhe dos pontos, mas a gente falou bastante de qualidade interna do ar. Então, a Mitsubishi Electric tem toda a área de ar-condicionado, né? Seja chiller, VRF, split. Então, são soluções eficientes que têm comunicação, né? Tem inteligência para fazer isso possível. Outra solução bastante comum hoje em dia é o Jetal, né? Esse secador de mão que a gente vê normalmente em shopping, em museu, no aeroporto, né? Então, ele economiza aí o uso de papel, né? E ele também é muito eficiente, tá? Então, você consegue secar a mão muito rápido, então ele consome muito pouca energia. Então, você consegue reduzir dessa forma também. Na parte de energia, que eu falei, aquela que tem 33 pontos, que é a mais densa ali, quando a gente vai tentar certificar, a gente tem essas 5 soluções, né? O EcoServer é um gerenciador de energia, né? Você consegue integrar dentro dele tudo que é energia elétrica e utilidades, água, gás, né? Então você consegue ter todas essas variáveis dentro dele para que você consiga gerar um histórico, né? Verificar onde você está gastando e até mesmo propor ações de redução com base naqueles dados. A gente tem inversor de frequência, né? É muito comum aí nas edificações terem bastante bombas, né? Bombeamento de água. Então, o inversor ele ajuda aí a reduzir o consumo de energia com os motores dentro da sua edificação. A parte de medição de energia, seja no disjuntor ou no multimedidor, né? Ou seja, é um sensor que vai dar transparência dos dados, né? Eu posso ter um medidor de energia por andar, né? E fazer o rateio daquilo que eu estou consumindo. Na Mitsubishi, por exemplo, a gente tem no nosso escritório a divisão de tomadas, ar-condicionado, né, e iluminação. Então, eu sei o que eu estou gastando em cada um deles.
E por último ali o CLP, né, o controlador. Então, se eu quiser tomar algumas ações, se eu quiser fazer uma programação horária, né, um liga e desliga automático, eu consigo fazer com ele até mesmo coisas mais complexas. E o último slide aqui sobre as soluções, né, é o nosso controlador, voltado aqui para a parte de refrigeração, aquecimento, CFTV, controle de acesso, que é o Diamond Controls, e o nosso supervisório, que é o MCWorks. Né, o supervisório, ele é conhecido como SCADA ou até mesmo como BMS, né, de gestão predial, ou seja, eu consigo integrar tudo dentro dele, consigo fazer a gestão de iluminação, refrigeração, ar-condicionado, CFTV, controle de acesso, medição de água, energia, gás, eu consigo integrar tudo dentro dele, tá bom? E aí, nós temos esse catálogo de soluções prediais, né, então, depois vocês acessem o site para baixar ele, que é interessante que essas soluções que eu acabei de mostrar, nesse catálogo ele mostra qual ponto você consegue atingir utilizando essas soluções. Então, é um catálogo bem interessante para vocês terem, se vocês estão pensando em certificar LEED, tá bom? E agora o case, né, a gente vai falar do Japan House, que é um museu, né, que foi criado aí pelo governo japonês. A ideia é de difundir, né, a cultura japonesa, né, então existem 4 no mundo todo, um no Japão, um em Londres, um em Los Angeles, e esse aqui no Brasil, né, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, ele tenta escolher sempre locais importantes no mundo, né, para poder fazer essa divulgação da cultura, né, então um ambiente aí que tenta trazer um pouco dessa inovação japonesa, né, então tem sempre exposições diferentes, tem a área de lazer, tem um restaurante lá dentro, né, tem cursos, né, então tem bastante coisa lá dentro. E esse projeto foi certificado LEED Platinum, né, agora em 2020, em abril. Então, é bem recente que a gente conseguiu, mas a gente está trabalhando junto com o governo japonês aí, e o Japan House desde 2017, quando foi lançado. Então, no Japan House, a gente tem todas as soluções que a gente tem dentro da Mitsubishi Electric, tá? Desde a parte de medição, então tem toda a medição de energia, seja iluminação, ar-condicionado, né? Então, essa medição conversa ali com o CLP, que é o Melsec QR, né? Manda os dados para ele, e de lá ele manda para o supervisório, né? Para o BMS, quem vai fazer a gestão dos dados. Eu tenho também as remotas para controlar a iluminação, né? Então a remota faz o liga e desliga de toda a iluminação do edifício, seja externa ou interna de cada ambiente. Eu tenho também o controle com inversores da ventilação, tá? Então tudo isso num painel que vai para o CLP, né? E manda para um computador ali que está rodando o MCWorks, né? Que está rodando o BMS. Temos também a parte de ar-condicionado, né? Então tem os controladores tanto de ar-condicionado quanto as EHMs para a visualização dos dados, né? Então, quem não tiver no computador pode ver na porta do painel toda aquela informação que a gente estava falando. E aí, fora isso, né, você vai conseguir, com o supervisório, fazer um monitoramento também de alarmes históricos. Isso é muito importante para você saber onde ocorreu alguma falha ou deu algum defeito, né? Então, monitorar alarmes, ele pode te mandar um e-mail para avisar que ocorreu um problema na sala tal, no equipamento tal. O rateio de custos, né, o BMS ajuda você a fazer isso. Então, como dentro do museu eu tenho um restaurante, eu tenho uma cafeteria, né, eu tenho área de cursos, né, salas para isso, eu consigo fazer o rateio de tudo que eles estão consumindo, tanto de energia quanto de água, e cada um deles paga somente aquilo que está realmente consumindo, né? Então, esses relatórios mensais são gerados facilmente. E não precisa ser daquela forma que, tem o museu, o restaurante e a cafeteria, soma tudo e divide por 3, né? E aí, a cafeteria, que é o menor de todos, acaba saindo perdendo porque ela entra num rateio injusto. Né? Eu deixei a foto aqui só para vocês conhecerem. Foram 4 painéis de automação, um por andar e um central, né? Então tem todas as soluções, tem os disjuntores, os inversores,
CLPs, né, os controladores e as EHMs, né, para visualização e controle do ar-condicionado. Eu deixei algumas telas do BMS para vocês verem como ele está rodando, né? Então, essa tela é dele mesmo, né? Então, tem uma planta baixa em 2D, né? Poderia ser em 3D, mas aí o cliente preferiu em 2D. Aqui eu consigo ver, né, todo o controle de ar-condicionado e iluminação por cada andar, tá? Então, eu consigo ligar e desligar qualquer um deles de forma fácil, né? Então, aqui está até um exemplo de liga e desliga. Eu posso criar esses cenários, né? O cenário é algo muito interessante para você facilitar. Então, em vez de eu ligar cada lâmpada, né, eu crio um cenário totalmente desligado, né? Que só vai deixar as luzes de fora ligadas, por exemplo. Eu posso criar um cenário, né, com somente 1 ou 2 andares ligados, né? Quando eu não tenho exposição nos 3 andares. Então, eu posso criar essas pequenas lógicas, né, para ele tratar isso. Essa tela aqui, ela mostra, eu posso acessar qualquer dispositivo de medição, né, os medidores, e visualizar os dados em tempo real, né. Normalmente o que acontece antigamente é que uma pessoa ia lá, via, anotava no papel, e depois colocava no Excel, né. Então aqui ele consegue selecionar o item que ele quer ver, e entender aqui o que está consumindo, né. Então eu tenho um geral, tenho da cafeteria e do restaurante, né. Se eu subtrair os dois do geral, eu tenho quanto o museu está gastando. Então, uma forma fácil aí de você ter esses dados. Essa tela aqui é para mostrar que você consegue visualizar de forma gráfica também todos os consumos que a gente tem dentro do sistema, tá? Então, uma forma de visualizar diferente das tabelas, mas que também está disponível, você pode criar aí conforme a demanda do cliente, né? E esse último é a parte dos relatórios, né? Então, é algo simples de você criar o relatório, né? Eu coloco o nome do operador, seleciono o mês que eu quero, o ano que eu quero e dou carregar, alinho e imprimir, né? Ele já gera um PDF que você envia para os clientes, né? Dá para deixar isso de forma automatizada também, tá? Então, nada impede. O cliente aqui, nesse caso, pediu que fosse dessa forma. E aqui é o último relatório, apenas para vocês conhecerem, né? Então, o GBC tem uma plataforma chamada ARC, né, que lá dentro fica registrado todos os registros, né, do mundo todo dos edifícios certificados. Então, aqui mostra que a gente atingiu o total 80 pontos, então era o mínimo aí para ter uma certificação Platinum, né, e a nossa certificação é O+M, né, de operação e manutenção. Ou seja, o prédio já existia, mas a gente queria garantir que ele está sendo bem administrado, né, operado. E aqui tem a pontuação de cada um deles, né? Então, apesar de estar em inglês, a gente viu cada uma delas ali, a gente falou um pouquinho de cada uma delas. Esse é meu último slide, isso que eu tinha para apresentar, então foi um resumo aí da certificação LEED, quem é o GBC, quais as categorias, quais as pontuações, mostrei um case com as nossas soluções também, e fico à disposição se tiver dúvidas, tá? Então, eu vou, enquanto vocês mandam as dúvidas, eu vou ver, eu vou soltar uma enquete aqui só para saber o que vocês acharam desse conteúdo apresentado, e aí a gente parte para as dúvidas, tá? Já vou respondendo as dúvidas para a gente sanar aí, se ficou alguma coisa. E também, se não der tempo, tá, gente? Eu respondo depois as dúvidas, não tem problema nenhum. Aí o pessoal está respondendo. Vamos lá. Tem uma dúvida aqui. Os produtos seguem alguma norma para poder ser aplicados em projetos que vão ser certificados LEED? O Lucas Teixeira mandou essa pergunta e é bem interessante porque a certificação LEED não está vinculada ao produto em si, né? Então, você pode utilizar qualquer produto, desde que o resultado que ele entregue seja suficiente, né? Então, eu posso usar qualquer produto, seja, digamos, sustentável ou não, mas no final ele tem que entregar um resultado esperado, né? Ou seja, se eu vou controlar o motor,
eu posso usar até uma partida direta, desde que no final da comparação ele esteja consumindo pouco, né, o equivalente aí, porque se você usar um inversor, você vai gastar muito menos, né, você consegue variar ali a frequência e economizar. Então, é caso a caso, tá? Então, não tem certificação de produto, né, eu não tenho um inversor certificado LEED. O LEED, além dele certificar as edificações em si, ele também certifica profissionais. Então, por exemplo, se eu quiser me certificar, eu posso ir lá e fazer uma prova, né? Eu estudo ou posso fazer o curso, e aí tem uma prova de certificação para você ser ou Green Associate, que é o primeiro nível ali, onde você tem noções básicas da certificação, e você pode ter níveis de especialista também. Então, eu posso entrar no detalhe e conseguir certificações daqueles níveis que ele tem, tá? Então, fica aí caso a caso do cliente. O chiller da Mitsubishi já faz controle da troca de ar. O controlador, né? Então, a gente tem um controlador da parte de HVAC que vai gerenciar isso, né? Então, você tendo os sensores para medir a qualidade interna, ele vai controlar isso para você, tá? Então, dá para fazer sim. O Marcelo Santos aqui perguntou como são tratadas as questões de segurança dos edifícios na certificação LEED. Quais equipamentos Mitsubishi relacionados à segurança? Depende do que você está falando de segurança, né? Seja a segurança como o firewall ali, talvez de proteção, então o CLP que está controlando a iluminação, ele tem que ser seguro, mas o que vem de imediato à cabeça talvez seja o controle de acesso que eu conseguiria fazer via o supervisório, né? Apesar de ser possível fazer via o BMS, eu não tenho a solução, por exemplo, eu não tenho o sensor do crachá, eu não tenho as câmeras que fazem a visualização, mas eu consigo integrar tudo dentro do sistema, tá? Então, poderia fazer todo o sistema de CFTV ali, né, controle de perímetro, tudo dentro do BMS, tá bom? O Jorge aqui mandou uma pergunta. É possível fazer essas implantações passo a passo? Por exemplo, iniciar pelo controle de energia elétrica, nesse caso específico, quais as redes disponíveis para comunicar os registradores de energia? E qual seria o porte do supervisório? Na verdade, a certificação LEED é uma decisão do cliente, né? Então, o que a gente fala é que muitas vezes você pode utilizar o guia de certificação LEED como referência. Então, você pode fazer toda a gestão de energia, né, independente de você tirar a certificação ou não, né? Então, você fazendo toda a gestão, fazer a comunicação com os medidores, ter um supervisório, mesmo que seja de pequeno, médio ou grande porte, para gerenciar os dados, coletar tudo aquilo, né, já é um passo importante para você, né, como empresa. E aí, quando você for tirar a sua certificação LEED, aqueles pontos já estão prontos, né? Então, eu comentei que no Japan House a gente começou o relacionamento desde 2017. Né? Então, desde 2017 a gente já vem implantando soluções eficientes. Para ano passado a gente decidir, não, vamos fazer a certificação agora, que já tinha bastante soluções empregadas, faltavam algumas, né? Então foi mais fácil de fazer a implantação, né? Eu posso fazer passo a passo e certificação no final, né? Então, nada impede aí que você contrate uma empresa de engenharia ou arquitetura, né, de consultoria em LEED, para te dar esse suporte mais próximo do fim, né? Você pode fazer algumas coisas internamente e fazer alguns passos antes de tomar essa decisão. Sobre os protocolos de comunicação, né, no predial é muito comum Modbus TCP e BARCnet, né? Esses são dois protocolos bastante comuns, mas quando a gente fala de medição de energia, normalmente é Modbus, né, 485 ou TCP. O Paulo Marques aqui perguntou se existe a certificação para equipamentos pontuais, exemplo, somente para o sistema de ar-condicionado. Né? A certificação em si, ela é como um todo, então eu não consigo dividir ela. Né? Então, pegando o gancho na última pergunta, você pode tentar
fazer algumas etapas, medir e ver se está entregando um resultado realmente esperado, né, e verificar lá no guia do lead se você está atendendo aqueles pontos que ele fala da questão da qualidade interna do ar. Né, então, você já dá um passo, independente de você ter certificado ou não. Né, então, acho que a certificação LEED, ela é um norte para você seguir, né, e ter as melhores práticas todas consolidadas ali e aplicadas na sua edificação, mas nada impede que, beleza, eu não tenho budget para fazer tudo isso, né, de uma vez. Então, vamos fazer passo a passo e no final a gente tenta certificar. O Marcelo Santos falou sobre segurança contra incêndio, por exemplo. Né? Então, apesar de não estar coberto ali dentro da certificação, o BMS, que é o Sistema de Gestão Predial, a gente consegue integrar a parte de incêndio também, né? Os sensores, os alarmes, né? As rotas de fuga, né? A gestão de água. Então, dependendo, a gente consegue condensar tudo ali no supervisório, no BMS, né? O Vinícius aqui perguntou qual o perfil das empresas que estão trabalhando no mercado de certificações. Né? Então, é até interessante que a base de empreendimentos certificados está no site do GBC, nos Estados Unidos. Então, você pode entrar lá e baixar ela, que ele gera um Excel, aí você pode filtrar, por exemplo, o Brasil e dar uma olhada, mas tem de todo tipo, tá? Então, tem indústrias, né, tem edifícios comerciais, tem salas, né, salas comerciais, lojas, varejo, então é bem variável, né, tem hospital, então tem todo tipo, né, a gente vê mais isso geralmente na parte comercial e industrial, né, são as duas que puxam mais, mas as outras também são bastante importantes. Outra pergunta aqui do Vinícius, né? Quais os benefícios para essas empresas que estão certificando? Ele mesmo já comentou aqui que uma delas é a redução dos custos administrativos, né? Então, além dos custos administrativos, os custos operacionais, né? Então, se você pensar que um edifício aí tem que durar uma média de 30 anos, né? A parte de subir o prédio da edificação como um todo, criação, é cerca de 5 a 10%. Né? Então, a operação é muito importante. Então, se você, mesmo que você gaste mais no começo, né, você vai diluir ao longo de muito tempo, né? E essa economia ao longo dos anos que vai se pagar o seu empreendimento. E, além disso, você poder divulgar que é uma empresa socioambiental aí responsável, né, que se preocupa tanto com a sociedade quanto o meio ambiente. Né, quando a gente fala de ser sustentável, não só a sociedade e o meio ambiente, mas também a empresa, né? Ela tem que ser sustentável, tem que gerar receita para poder suportar tudo isso. O Eduardo perguntou aqui se os edifícios com certificação LEED podem reduzir custos com energia elétrica utilizando-se com mais frequência os geradores de energia elétrica movidos a diesel. Pode ser utilizado, a gente sabe que no período de ponta ali, que vai das 5 da tarde às 8 da noite, é muito cara a energia, né, em muitos contratos, e muita gente utiliza gerador. Né, então, nem sempre é a solução mais ideal, né, porque não é nada sustentável aí, vai gerar poluição, aquecimento. Então, muita gente anda adotando outros meios de trabalhar com energia, seja utilizando o Mercado Livre, né, você contratando, né, você pode contratar também energia renovável, ou então até mesmo a geração, né, então você pode colocar uma geração solar, eólica, né, até mesmo geotérmica, que não é comum no Brasil, então tem outros tipos de energia que às vezes não impactam tanto quanto a diesel, né, mas a gente vê muita gente utilizando ainda, porque o custo do diesel ainda é muito barato. O Wagner perguntou aqui sobre o medidor de energia de dupla direção, né? Então, para geração num sistema fotovoltaico. É possível, os nossos medidores todos fazem a medição, então
tudo que está sendo, a gente fala medição em 4 quadrantes, né? Então, tudo que está entrando e tudo que está saindo vai ser medido e separado, né? E ele faz o balanço para você. Então, é possível também. Foram muitas perguntas aqui, eu acho que passei quase todas elas. Eu queria agradecer aí a presença de todos vocês. Eu acho que foi ótimo aí, bastante dúvidas. O conteúdo é muito interessante também, daria para falar muito tempo. Eu deixo meus contatos aqui, fiquem à vontade para entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. E contem com a Mitsubishi para projetos aí no futuro. Tá? Muito obrigado e tenham um bom dia.